Que a Amanda, ela era uma menina muito amada e ela demonstrava também muito amor aos seus pais. Então não era um relacionamento assim um pouco mais frio, até porque a gente só pode dizer que aparentava, porque ninguém vivia naquela casa para saber como as coisas funcionavam. Mas no caso da Amanda, as coisas já são um pouco diferentes, porque tem muita coisa, inclusive no telefone dela, muitos vídeos, pessoas inclusive que conheciam esse relacionamento que ela tinha com o pai dela, que era um relacionamento muito próximo. Bom, todos os eventos eles vão acontecer em Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana de Recife, e a casa onde tudo vai acontecer ficava em um local chamado Enseada dos Corais. E eu vi um jornalista dizendo, inclusive, que essa região ela é considerada uma região ali já de um padrão classe média alta mesmo. Bom, Aires Botrel, de 60 anos de idade, foi um homem que começou de baixo. Ele tinha um caminhão, quando ele era bem jovem, ele começa a sua vida como caminhoneiro, depois ele consegue comprar o próprio caminhão e assim ele começa a fazer um bom dinheiro aí trabalhando como caminhoneiro. Bom, depois as coisas elas foram melhorando, foram crescendo e parece que ele conseguiu adquirir um bom patrimônio. Bom, segundo o que eles estimaram, pelo menos assim por cima do que poderia ser o patrimônio dele, pelo menos em imóveis, eles estipulam que ele tinha mais ou menos uns 2 milhões em imóveis. Mas a gente tem que pensar também que tinha uma questão toda de dinheiro em conta, e isso é uma coisa importante, e sim, tem que ser contado, até porque isso vai fazer uma grande diferença quando a verdadeira, o verdadeiro culpado for descoberto. Então a gente tem que pensar que as coisas elas vão muito além do que elas aparentam. Inclusive essa questão de dinheiro é muito complexa, porque a gente não sabe se ele tinha seguro, muitas coisas aí que podem ainda aumentar bastante aí esse montante de dinheiro. Bom, eu sou muito aberta com vocês e o que me deixou um pouco pensativa nesse caso foi o seguinte, a atuação da mãe, tá? Da mãe da Amanda em relação ao Aires. Eu não sei se de repente eles moravam na mesma casa, mas viviam mais como amigos, como era mais ou menos essa relação. Não que seja da minha conta, mas é porque fica um pouco estranho em alguns momentos quando a gente percebe que a Amanda parecia dominar a cena, de verdade, assim, ela dominava a vida do pai. Como, por exemplo, proibir o pai de colocar senhas no telefone, como ela mesmo disse em entrevistas. Então, ela dizia que ela gostava de monitorar o que o pai dela estava fazendo. Era uma relação um pouco estranha, para falar a verdade, e quando se fala da mãe dela, a gente sempre percebe que ela parece que quer um protagonismo em relação a tudo que o pai dela fazia. Então ela conta que quando o pai dela saía para tomar uma, que ela falava que o pai dela gostava de beber um pouquinho, ela sempre atrás do pai dela, meio que assim zelando pelo pai dela.